Olá, meu nome é Luiz, sou aluno do 5º semestre da graduação. Meu trabalho foi intitulado como Abordagens reconstrutivas de alterações faciais associadas à osteogênese imperfeita em crianças, avanço da cirurgia bucomaxilofacial, uma revisão narrativa. Bom, a osteogênese imperfeita é conhecida como uma doença dos ossos quebradiços e é uma condição diretamente relacionada à deficiência na síntese de colágeno, o que resulta em fragilidade óssea extrema e acarreta alterações sistêmicas e craniofaciais, marcada por deformidades hereditárias do tecido conjuntivo. É um distúrbio genético raro, com incidência de aproximadamente 1 a cada 10 mil pessoas, e desses cerca de 1 a 2% sofrem de fraturas craniofaciais, podendo ser espontâneas ou devido a traumas mínimos, o que compromete não somente a estética, mas também a função. Atualmente, é uma condição que se encontra como um distúrbio incurável, o que leva o paciente a estratégias paliativas e preventivas a fim de uma qualidade de vida. Nesse contexto, se destaca a importância da cirurgia bucomaxilofacial, quando observada pelo ponto de conseguir propor um tratamento minimamente invasivo para esses pacientes, com tamanha fragilidade óssea. O objetivo desse trabalho é avaliar e comparar o tratamento padrão com abordagens reconstrutivas utilizadas na reabilitação de alterações faciais em crianças com osteogênese imperfeita e o tratamento minimamente invasivo, destacando os avanços na cirurgia bucomaxilofacial. A metodologia se deu a partir da busca detalhada em bases de dados como PubMed, utilizando descritores, o que nos levou à exclusão de 134 artigos e a seleção de 43. Desses 43, 21 foram novamente excluídos e selecionados 24 textos, onde desses 24 textos, nas suas referências, eu peguei mais 6 artigos, nos totalizando 30 estudos incluídos nessa revisão. O uso das talas formadas se torna relevante em contraponto ao tratamento padrão a partir do impacto clínico, onde existem resultados de menos fraturas em pacientes com osteogênese perfeita. Sua relevância literária mostra, assim, bons resultados, segundo Swant. Perspectivas futuras torna-se relevância o tratamento com as talas formadas, visando ser a possibilidade de um tratamento padrão futuramente. E suas limitações impostas são o número reduzido de estudos longitudinais e relatos de caso utilizando as barras formadas. Após introduzir a osteogênese no contexto geral, partindo do princípio da sua tamanha fragilidade óssea, nós temos o tratamento padrão a ser comparado com o uso das salas formadas. E para a seleção do tratamento padrão, nós temos 2 tratamentos cirúrgicos, que seriam a redução aberta e a fixação intermaxilar. Na redução aberta, o osso fraturado ele é acessado cirurgicamente, e a fratura é reduzida e realinhada com o uso de placas e parafusos, geralmente de titânio, com o objetivo de garantir uma consolidação anatômica e funcional, permitindo o retorno precoce da função mastigatória. Apesar de ser altamente eficaz, é uma técnica que requer atenção, principalmente pacientes com osteogênese perfeita, devido à possibilidade de fraturas adicionais decorrentes da tamanha fragilidade óssea. Dentre seus riscos, destaca-se a alta possibilidade de fraturas iatrogênicas durante o intraoperatório, como a perfuração do osso para colocação dos parafusos, que pode gerar microfraturas nos ossos com esse colágeno defeituoso, ou o torque excessivo durante a fixação também pode promover essas fissuras ou fraturas secundárias em regiões adjacentes, principalmente em crianças, cuja estrutura óssea ainda estão em formação. Já a fixação intermaxilar, ele é um método utilizado para estabilizar essas fraturas mandibulares, mantendo os dentes travados em oclusão. Pode ser utilizado tanto isoladamente como suporte à fixação interna, que seria o relato anterior. Então é feito a abertura cirúrgica, a exposição dessa fratura e associada à fixação intermaxilar. Bom, em ambos os tratamentos padrões abordados nesse estudo, existe a necessidade da submissão anestésica do paciente. Entretanto, essa submissão pode acarretar riscos específicos a portadores da osteogênese imperfeita. Um estudo publicado em 2018 acompanhou 83 pacientes submetidos a 205 procedimentos cirúrgicos. Avaliou várias questões relacionadas ao processo anestésico, como manejo de vias aéreas, acesso venoso e perda de sangue. Os dados dessas tabelas foram retirados diretamente desse estudo. Apesar da maioria dos procedimentos ter ocorrido sem grandes recorrências, alguns desafios se destacaram, principalmente pacientes com osteogênese imperfeita tipo 3, que tiveram perda significativa de sangue em mais de 23% dos casos, decorrentes à maior vascularização desses ossos frágeis, que apesar de densos, são menos elásticos e mais propensos a sangramentos durante o manuseio cirúrgico. Além disso, a dificuldade do acesso venoso também foi registrada por conta de deformidades ósseas e do tamanho reduzido dos membros. Ou seja, mesmo que os riscos anestésicos não sejam tão frequentes, eles existem e também precisam ser levados em consideração.
E, enfim, o uso das talas termoformadas. O estudo base foi um relato de caso de uma criança de 5 anos com osteogênese imperfeita tipo 1. Essa criança apresentava dor constante na mandíbula, inchaço facial e escleras azuladas, o que sugeriu o diagnóstico de osteogênese imperfeita tipo 1. A radiografia panorâmica mostrou 3 fraturas envolvendo as áreas críticas, como os brotos dentários. Justamente por isso não foi possível realizar a redução aberta, pois o risco de lesionar os dentes em formação era muito alto. E a fixação intermaxilar também foi descartada, porque a criança estava em dentição mista e não havia ancoragem suficiente para o arco. Diante disso, Niles, que é o autor, optou por uma técnica com as talas termoformadas, que foi segura e preservou a dentição da criança e o seu desenvolvimento. O protocolo para a confecção das talas termoformadas é uma moldagem anatômica com algenato e gesso, onde, a partir desse modelo anatômico de gesso, será colocada uma tala termoformada em cima desse modelo e será inserida uma máquina de pressão, o que girará os splints. Esses splints são colocados barras de Ehret com pequenos ganchos fixados, que seriam a substituição dos ganchos da fixação intermaxilar. Eles são retidos na arcada com ionômero de vidro, o que diminui a incidível da doença cárie, e a fixação intermaxilar são feitas com elásticos ortodônticos. Como conclusão, observamos que a utilização das talas termoformadas representa um verdadeiro avanço terapêutico no tratamento das fraturas mandibulares, especialmente em pacientes pediátricos. Essa abordagem proporciona uma reabilitação funcional eficaz, com uma boa adaptação às estruturas em desenvolvimento. Além disso, garante uma imobilização eficiente com baixo risco cirúrgico, o que é fundamental para minimizar complicações. Outro ponto positivo é a pretensão de recidivas, e seria o avanço da doença cárie, que é imobilizado pela retenção feita com um ionômero de vidro. Todo esse ciclo se fecha com benefícios clínicos constantes e previsíveis, tornando assim o uso das talas termoformadas uma técnica altamente moderna e minimamente invasiva. Aqui minhas referências, as referências bibliográficas e o meu trabalho completo por escrito da revisão não narrativa. Espero que vocês tenham gostado.